Atualmente, você é ativista e pertence a movimento social. O que te motivou a participar ativamente em movimentos sociais? Assim, lembrando que eu vim da Transamazônica, eu fiz ensino fundamental na Transamazônica, num local de efervescência dos movimentos sociais, né? A luta ali, fechamento de rodovia, sindicato, grupo principalmente os sindicatos de trabalhadores rurais, a gente atuava, né? Então eu já vim dessa efervescência. Quando eu cheguei em Altamira, em 84, eu senti assim uma tristeza, parece que eu não fiquei deslocada, um desenraizamento. Me sentia muito fora do lugar. Só estudava, então eu estava realmente, parece que eu não tinha vida ali. Quando a irmã Mariette, ela falou dessa escola, que era o CIB, que era para atender crianças, filhas de mulheres prostitutas, que tinha a rua, chamava a Rua do Cabaré, que durante o dia elas ficavam perambulando pela rua e as mães iam dormir, né? Porque tinham trabalhado à noite. E também essas crianças não acessavam a escola porque elas não tinham registro. E a irmã Mariette, ela era assistente social. Então ela, com o apoio da igreja, começou a organizar meninas, assim, para que fizessem um trabalho voluntário. E aí eu estava ansiosa para eu me engajar em alguma coisa. Quando eu vi, eu estava na missa, ela contando, foi na igreja que eu ouvi ela dizendo. E aí eu fui lá pedir para ela me dar, mas não tem pagamento. Falei, não, eu quero trabalhar. Então, isso eu estava no 2º ano do magistério. Então, quando eu fui para lá, eu vi que as meninas trabalhavam com ela, às vezes tinha 5ª série, 6ª série, alfabetizavam de qualquer jeito, e eu já estava naquela metodologia de ensinar e tal. Então, quando a irmã Mariette percebeu que eu tinha liderança, então ela já começou a organizar, chamar as mulheres, aí nós já começamos a discutir a pauta sobre a terra. Então, toda a temática que tinha relacionada às pautas sociais, tanto que a gente foi trabalhar com a Dorothy, que ela estava lá em Anapu, ela me colocava, pauta da educação, pauta não sei o que, mas ela me colocava porque ela não podia ir, e eu tinha sempre uma liderança. Então eu estudava, eu debatia, eu tinha coragem de enfrentar, né? Então foi a partir do CIB, que ficou Centro Infantil Bairro de Brasília, que depois de 2 anos a Prelazia assumiu como escola mesmo. Eu fiquei na coordenação durante 6 anos, foi o meu primeiro trabalho, e o CIB era uma escola, era um espaço estratégico de mobilização social. Então nós tínhamos reuniões lá para discutir todas as temáticas sociais. E de lá eu saía para representar na Assembleia do Povo de Deus, na Assembleia do Sindicato, no Congresso de Educadores, é tanto que eu conheci o meu esposo em Uruará, num desses congressos de educadores, eu ia representando essa pauta social. Então o CIB me firmou como liderança, sabe? Então fui conhecida, comecei a ser conhecida. Nessa discussão surgiu, foi a época de 86, 89, foi o caso de emasculação de crianças em Altamira. Então eu já participava do comitê sobre crianças e adolescentes. Quando surgia, estava muito séria a questão, muitas crianças, e todo mundo apavorado, e as pessoas, mães, pais, todo mundo tinha medo de assumir um cargo de liderança para enfrentar esse problema. Então quem não tem filho, e quem é doido, porque também eu não tinha noção, né? Eu morava na Brasília, e eu vinha de bicicleta daqui do Daíça, essa época eu ajudava no Daíça, vinha de noite, e muitas vezes, como a Polícia Federal dizia, me seguia para ver como estava, e tinha gente, eu recebia telefonema, ameaça, mas eu não tinha noção do perigo. Então eu não tinha noção, então eu fui liderança por uma questão séria no município, eu assumi a liderança de um movimento de enfrentamento a uma máfia de criança, uma coisa macabra contra crianças e adolescentes. E aí, essa mobilização social era assim, junto à prefeitura, junto a juízes, era uma grande mobilização social, e eu à frente como liderança, né? Isso também vinculado ao movimento, depois eu vinculei ao movimento de mulheres, que hoje ainda participo, não sou militante assídua, mas as pautas das mulheres eu participo, eu sou vinculada ao movimento de mulheres. Mas o que me deu projeção, vamos dizer assim, que me deu, me certificou como liderança mesmo, foi nessa pauta em defesa da criança e do adolescente. Eu fui a primeira presidente do Conselho da Criança e do Adolescente em Altamira e no Pará, porque no Pará não tinha Conselho de Criança e Adolescente, porque tinha começado o Estatuto em 1990 e os municípios estavam se organizando. Eu me lembro quando foi o primeiro ano do Estatuto, eu fui para Brasília, eu e um promotor, para eu representar o Pará como Conselho da Criança. Porque ainda em Belém não tinha feito o seu Conselho de Criança, nem Conselho Tutelar.
E aqui fez por conta de uma necessidade que a Unesco exigiu e tudo mais, que estava acontecendo uma situação específica, muito trágica contra a criança, não era um caso muito. Então, foi isso, o movimento de mulheres, depois a pauta pela educação, né? E a própria na universidade, ser professora da universidade, e eu tenho até cuidado com isso, porque às vezes eu sumo a educação com uma militância. Então não é legal muitas vezes as pessoas então assumir, querer estar na coordenação do campus e fazer coisas além do que está ali no curricular, fazer eventos grandes, fazer uma festa literária, fazer não sei o que mais e tudo. Hoje a pauta pela Universidade Federal de Xingu está para além da minha função como docente. Eu posso ser uma boa docente, como muitos são, sem precisar ter uma militância. Mas está muito intrínseco em mim que está no espaço institucional, eu tenho que oportunizar a transformação social. Eu tento fugir dessa linha agora nesse período, mas sempre eu acabo dentro dessa política, né? Esse ativismo político.